Bom, outra coisa legal da gente pensar. Num sistema parlamentarista, quando o primeiro-ministro vai formar o seu gabinete, escolher os ministros que vão governar com ele, ele tem que submeter esses ministros à aprovação do Poder Legislativo. No caso clássico, que é o caso inglês, em muitas democracias parlamentaristas, mas não em todas, só membros do parlamento, só políticos eleitos podem ser ministros de Estado. Opa! Isso traz alguma coisa para vocês? Éder, quantas vezes a gente não escuta falar que político não tem que ser ministro, que ministro tem que ser um técnico? Não é isso? Então, na Inglaterra, ministro só pode ser político. Você só pode ser ministro se você foi eleito como membro do parlamento. Se você não foi eleito membro do parlamento, você não pode ser ministro. E o que é comum a todos os países que adotam a forma de governo parlamentarista, o sistema parlamentarista, é que os ministros são todos indicados pelo chefe de governo, pelo chanceler, pelo primeiro-ministro, e são submetidos a uma sabatina no legislativo e só podem ocupar esse cargo se eles forem aprovados, se essa indicação for aprovada pelo legislativo. No sistema presidencialista, como eu disse, a sobrevivência do governo, a formação do governo, independe da formação dessa maioria parlamentar. Então, quem vai ser o presidente? Quem ganhar a eleição, independente se o presidente tiver o apoio da maioria parlamentar ou não. A gente pode ter um governo minoritário no regime presidencialista. E como que o presidente forma o seu gabinete? Ele escolhe quem vão ser os seus ministros. Normalmente, nas democracias presidencialistas, não existe esse pré-requisito de que o ministro tem que ser membro do parlamento. E existem regras diferentes com relação a isso. No Brasil, se um deputado federal ou um senador for convidado para ser ministro, ele simplesmente se afasta, ele tira uma licença do seu cargo de deputado ou de senador, vai ser ministro. E ele pode voltar a ser deputado a qualquer momento. Nos Estados Unidos, se um parlamentar vai ser ministro, ele precisa renunciar ao cargo dele. Então, eu não sei se vocês se lembram, mas quando Barack Obama foi eleito presidente, ele convidou a senadora Hillary Clinton para vir compor o governo dela. E ela precisou renunciar ao cargo de senadora e foram feitas novas eleições suplementares para escolher uma nova pessoa para ocupar a cadeira que a Hillary ocupava no Senado. Então, essa é uma diferença que tem, por exemplo, entre o Brasil e os Estados Unidos na formação desse gabinete de governo. Eu vou falando e vou ficando com sede, porque eu forço bastante a minha voz. Então, vamos lá. Então, outra diferença. Nos regimes presidencialistas, não é necessário que o membro do gabinete seja parte do parlamento, né? E nem sempre ele precisa ser aprovado pelo legislativo, diferente do que acontece no regime parlamentarista. E o último item aqui é a questão do mandato fixo e flexível, que a gente também já falou sobre isso, que é no presidencialismo a gente sabe por quanto tempo aquele presidente foi eleito e no parlamentarismo a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. O que eu não falei aqui ainda, antes da gente passar um pouquinho para a história do Brasil, com as suas experiências parlamentaristas e presidencialistas. Que no sistema parlamentarista existe um instrumento que é chamado de voto de confiança ou voto de desconfiança. O que isso quer dizer? O primeiro-ministro quer aprovar uma legislação
que ele não tem certeza que a maioria do parlamento vai apoiar, ou ele não quer propor o parlamento a esse desgaste, porque essa é uma legislação que pode ser um pouco impopular, embora as pessoas entendam que aquilo é necessário. Ele apresenta essa legislação como um voto de confiança. Eu preciso de um voto de confiança do parlamento. Se vocês confiam em mim, vocês estão aprovando essa lei, mas na verdade vocês estão aprovando a minha continuidade como líder do governo, como chanceler ou como primeiro-ministro. Isso se torna mais importante do que o tema daquele projeto de lei. Foi, por exemplo, o que a Theresa... Gente, hoje eu tô péssima. A Theresa May, a chanceler inglesa que antecedeu Boris Johnson, fez com relação ao acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Ela negociou um acordo com a União Europeia e, como ela sabia que esse acordo por si só não tinha maioria no legislativo, ela apresentou isso como um voto de confiança. Mas os parlamentares não deram esse voto de confiança a ela, o que levou à automática renúncia dela e substituição dela do cargo. Normalmente, quando isso acontece, vem junto um novo processo eleitoral. O parlamento é dissolvido, o primeiro-ministro diz, bom, se vocês não confiam em mim, nós vamos passar por um novo processo eleitoral. O parlamento também pode fazer uma moção de desconfiança junto ao primeiro-ministro. Isso quer dizer que o parlamento pode remover o primeiro-ministro, mas necessariamente, sempre que o parlamento faz essa moção de desconfiança, novas eleições acontecem. E aí tem um risco toda vez que a gente convoca novas eleições, porque a manutenção daquele partido, daquele grupo ou daquela pessoa no poder depende dela conseguir o apoio da nova maioria legislativa. É por isso que esse instrumento não é usado a toda hora. Mas todo país, toda república, toda monarquia, todo estado que adota o parlamentarismo adota junto esse instrumento, que é a possibilidade do primeiro-ministro antecipar as eleições a qualquer momento, falar, bom, então vamos convocar novas eleições. Foi o que o Boris Johnson fez no ano passado, quando ele convocou eleições para dezembro. As eleições não iam acontecer em dezembro do ano passado, mas ele antecipou a convocação das eleições, apostando que o partido dele ia se sair bem nas eleições e isso ia fortalecê-lo no processo de aliança para a saída do Reino Unido da União Europeia. A aposta dele deu certo, porque os trabalhistas saíram mais enfraquecidos das urnas. Mas a gente já viu casos em que aconteceu o contrário. O primeiro-ministro aposta que ele vai ganhar, antecipa as eleições e o partido dele perde a maioria. Então, tem sempre um risco. E para os parlamentares, é sempre um risco antecipar as eleições, porque ele não sabe se ele vai se reeleger. Você sempre tem alguém concorrendo com você no seu distrito, no seu reduto eleitoral. Toda eleição é um momento de incerteza. Então, esse é um mecanismo que é usado com muita parcimônia nos países parlamentaristas, mas é um mecanismo que está à disposição. E se eu tenho um parlamento inconsequente ou se eu tenho um primeiro-ministro inconsequente, ele pode lançar a mão disso a qualquer momento. Bom, eu tô sem relógio para acompanhar. A gente tem 35 minutos, então eu vou aproveitar agora para a gente falar um pouquinho da história parlamentarista do Brasil. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil a gente já viveu experiências parlamentaristas anteriores. Então a primeira foi a que o Vitor falou aqui no começo da aula, que aconteceu no Segundo Império. Dom Pedro II estabeleceu que a gente vivia numa monarquia parlamentarista, mas ele também estabeleceu um quarto poder, que era o poder moderador, que na verdade era um poder que submetia o gabinete, o primeiro-ministro, o chanceler e todo o gabinete à vontade do imperador.
Então a gente não estava num contexto democrático, porque o gabinete só podia fazer o que o imperador autorizava, o que o imperador apoiava. Esse gabinete foi dissolvido e reorganizado por mais de 30 vezes na curta experiência parlamentarista que a gente teve no Império. Então, a gente pode dizer, sem nenhuma sombra de dúvidas, que essa não foi uma experiência exitosa e essa não foi uma experiência democrática. A gente passou por uma segunda experiência parlamentarista, essa sim sob um contexto democrático, embora fosse num contexto de deteriorização da democracia brasileira, que foi na experiência democrática que vigorou entre 1946 e 1964 no país. Na eleição de 1960, foi eleito presidente da República Jânio Quadros. Não sei se todos vocês se lembram das aulas de história, eu não era viva, acho que ninguém aqui, ou quase ninguém aqui, era vivo nessa época, nos anos 60, a minha mãe estava nascendo ali. Não, minha mãe nasceu no final dos anos 50, ela era uma criança. Pode ser que a gente tenha aqui entre os nossos colegas alguém um pouco mais vivido e que tenha lembrança desse período. Mas o Jânio Quadros tinha um slogan ótimo de varre, varre, vassourinha, ele ia limpar a corrupção e todos os maus feitos do país. Jânio foi perdendo apoio ao longo do seu primeiro ano de governo. Vejam se isso traz alguma semelhança para vocês, né? Se traz à memória assim, algo que vocês já tenham visto ou estejam vendo. Ele era um candidato de um partido de direita, ele se apresentava como uma figura de extrema direita, ele foi eleito com um discurso bastante populista e ele foi, ao longo do seu primeiro ano de governo, se isolando politicamente, perdendo apoio da classe política. Quando ele viu que ele estava perdendo apoio da classe política, o que ele fez? Ele falou, eu vou dar um truque. Eu vou dizer que eu vou renunciar e aí toda a classe política e as Forças Armadas vão ficar do meu lado e vão mudar de ideia e vão passar a me apoiar para que eu não renuncie. Uma coisa importante de se lembrar nesse momento é que aqui a gente dava 2 votos, um voto para presidente e um voto para vice-presidente. Não existia como hoje uma chapa com um candidato a presidente e vice. Eram separados, tá? Então, olha o que os brasileiros, nossos concidadãos, nossos pais, avós, primos, tios, fizeram lá nos anos 60. Eles elegeram um presidente de direita e um candidato a vice-presidente filiado ao Partido Comunista, que era o João Goulart. João Goulart era genro do ex-presidente, então já falecido, Getúlio Vargas. Bom, o que aconteceu? O Jânio Quadros fez esse truque e falou, ninguém vai querer o comunista do Jango como presidente, então vai todo mundo me apoiar. Ele falou que ia renunciar, ninguém se mexeu. Ele falou que ia renunciar, ninguém se mexeu. Ele falou, eu vou renunciar porque eles vão me pedir para voltar. E ele renunciou. E ninguém se mexeu. E quando o Jânio Quadros renuncia, o Jango, que era filiado ao PDT, que era um partido vinculado aos trabalhistas, eu falei aqui que o Jango era comunista, mas é mentira, porque ele não era afiliado ao Partido Comunista, ele era afiliado ao PTB, ao Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido da herança do varguismo, tá? Eu falei aqui, ficou essa pecha de que ele era comunista, porque no momento da renúncia do Jânio Quadros, o João Goulart estava numa visita oficial à China representando o Brasil. E como a China era um país comunista, ó, tá lá o comunista na China. Ele o que é inegável é que ele era um candidato, um político mais à esquerda e defendia ideias e políticas
mais associadas com essa ideologia de esquerda, como, por exemplo, uma pauta muito importante dele naquele momento era a defesa da reforma agrária. Então, o Jango estava na China, o Jânio Quadros renunciou e aí a elite política brasileira falou, bom, o que nós vamos fazer? Os militares ameaçaram se mobilizar e um grupo político brasileiro apresentou uma solução. O Jango vai assumir como presidente, que é, porque foi eleito, mas um presidente destituído de poder. Por quê? Porque a gente vai apresentar uma emenda constitucional e vai transformar o Brasil num parlamentarismo. Então ele vai ser um presidente, mas que não governa. Ele vai ser o chefe de Estado, aquele que representa o país. Mas quem vai governar efetivamente? O primeiro-ministro, que vai ser indicado pela maioria legislativa. E aí eu queria passar para vocês um vídeo curtinho aqui que a gente tem que contar um pouquinho dessa história. Um ano, 4 meses e 15 dias. Essa foi a duração do parlamentarismo no Brasil durante a República. De 8 de setembro de 1961 a 23 de janeiro de 1963, o país viveu sob o regime parlamentarista pela segunda vez em sua história. A primeira ocorreu no Império, no Segundo Reinado. O parlamentarismo foi a solução encontrada pelo Congresso Nacional para garantir a posse de João Goulart, o Jango, na presidência da República. Por suas ligações com a esquerda e com setores populares, o nome de Goulart para assumir a vaga aberta com a renúncia de Jânio Quadros havia sido vetado pelos ministros militares. A redução dos poderes do presidente da República, imposta pela nova forma de governo, permitiu que Jango assumisse a chefia da nação. Fez-se um parlamentarismo para impedir que o presidente João Goulart, na renúncia do Jânio Quadros, ele assumisse a presidência da República naturalmente. Qual era a legitimidade? O voto do povo, a soberania popular, que é o que disciplina e autoriza e legitima, não é? a democracia, é o povo votando. Votada 8 dias depois da renúncia de Jânio, a emenda parlamentarista estabeleceu que o executivo seria exercido pelo presidente da República e pelo Conselho de Ministros. Ao Conselho caberiam a direção e a responsabilidade da política do governo e da administração federal. Ao presidente da República, a nomeação do presidente do Conselho de Ministros e, por indicação dele, dos outros ministros de Estado. O parlamentarismo faz o quê, essencialmente? Determina que o presidente da República não tem poderes. O poder do presidente da República é o poder de nomear o primeiro-ministro. O primeiro-ministro compõe o ministério e é esse ministério que funciona. É esse ministério que vota, que delibera, que nomeia os funcionários, os corpos diretivos todos, etc, etc. Em teoria, o parlamentarismo previa que o exercício do governo, portanto, poder executivo, coubesse ao primeiro-ministro. Porém, a emenda constitucional número 4, que instituiu o parlamentarismo no Brasil em agosto de
uma crise que envolvia, inclusive, ameaças bastante concretas de golpe militar, ela institui o sistema parlamentarista, porém, ela não implementou as formas regulamentares de exercício do parlamentarismo, por meio de leis complementares, que teriam exatamente essa função, de dotar a experiência parlamentarista no Brasil, naquele momento, de ferramentas de exercício de poder por parte do primeiro-ministro. O que o vídeo contava é uma história, é uma entrevista com alguns atores políticos que vivenciaram esse período e que vão contando, dando depoimento deles, dessa estratégia que foi adotada de destituir o presidente João Goulart de poder para que ele pudesse assumir como presidente e que nenhum golpe militar fosse dado naquele momento. Então foi uma maneira que as elites políticas tiveram de organizar o trabalho e a nova realidade política. Quais eram as características desse parlamentarismo brasileiro? A gente teria, posteriormente ao João Goulart, se fosse mantido o parlamentarismo, um presidente que seria eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. O Jango era o único presidente eleito diretamente porque ele era vice-presidente, o presidente renunciou e esse arranjo aconteceu no meio do mandato dele. E o presidente seria, por sua vez, responsável por indicar o primeiro-ministro, que no Brasil, a gente, naquele momento, escolheu chamar presidente do Conselho de Ministros. E esse, por sua vez, ia indicar o gabinete. Quem foi o primeiro-ministro brasileiro, o primeiro-ministro brasileiro? Um nome muito conhecido da política mineira. Tancredo Neves. Então, a gente tem aqui um primeiro momento de um gabinete mais estável e depois uma dificuldade muito grande na manutenção desse gabinete. E aí, o que foi que o parlamentarismo brasileiro só durou 14 meses com 3 gabinetes diferentes? O que aconteceu? Quando foi aprovada a emenda constitucional que previa o parlamentarismo, foi aprovado também uma cláusula que previa a convocação de um plebiscito ao final do governo do João Goulart, próximo das próximas eleições, em 1964, para que a população pudesse se manifestar e decidir se ela queria que o país continuasse parlamentarista ou voltasse a ser um presidencialismo. O que seria também uma estratagema para que o próximo presidente, que não seria uma pessoa de esquerda, pudesse governar como um presidente com maiores poderes. Bom, o que aconteceu? O gabinete do Jango começou a se tornar um gabinete muito instável. Os políticos mais proeminentes daquele período não queriam ser primeiro-ministro, porque eles achavam que aquilo ia acabar queimando eles politicamente. Era um momento em que a economia não ia muito bem. E aí o Jango conseguiu apoio no parlamento para antecipar a realização do plebiscito. E em 1963, o plebiscito foi antecipado, aconteceu o plebiscito, a população brasileira foi às ruas e votou pela volta do presidencialismo. E aí o João Goulart assume como presidente com plenos poderes. Bom, o que acontece? Pouco depois, em 1º de abril de 64, a gente tem um golpe militar que institui uma ditadura, um governo autoritário que fica em vigor por mais de 20 anos no país. Bom, passado esse período, a gente tem a Constituição de 1988, que é a redemocratização brasileira. E o grupo de parlamentares que está reunido na Assembleia Nacional Constituinte opta
não consegue chegar a um consenso sobre qual é o melhor sistema de governo para o Brasil. Se é um presidencialismo ou se é um parlamentarismo. Esse é um debate bastante quente dentro da Constituinte de 88. A gente tem alguns bons trabalhos sobre isso e, no fim, se decide pelo presidencialismo, mas com a previsão da convocação de um plebiscito para acontecer em 1993, onde a população vai referendar essa escolha. A população, o que está escrito no artigo 2 das disposições transitórias da Constituição Federal. No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma e o sistema de governo que devem vigorar no país. A forma, se uma república ou uma monarquia, e o sistema de governo, se parlamentarismo ou presidencialismo. Tem uma emenda constitucional convocada em 1992 que antecipa esse plebiscito para abril de 1993. Aí é mais provável que a gente tenha gente aqui assistindo com a gente que tenha a lembrança desse plebiscito de 1993. Eu era uma criança ainda, mas me lembro muito bem, vivia numa casa bastante politizada. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem o slide, mas o que eu trouxe aqui para vocês é um exemplo da cédula que as pessoas iam votar. Então as pessoas tinham que marcar 2x. Um na forma de governo. Se eu marcasse 1, eu queria que o Brasil deixasse de ser uma república e se tornasse uma monarquia, e se eu marcasse 2, eu estava votando pela permanência da forma de governo republicana. E depois eu ia votar no sistema de governo. E eu podia escolher um sistema parlamentarista ou presidencialista. O que é legal aqui é que a gente poderia ter uma escolha de uma monarquia presidencialista. E aí o Brasil ia inaugurar uma forma de organização política completamente nova, nunca antes vista na história do país. Ou do país, nunca antes vista na história de nenhuma democracia nos últimos 200, 300 anos. Algo completamente inédito. Felizmente, o sistema republicano saiu vitorioso. E como sistema de governo, o presidencialismo que ganhou de lavada. A gente vai tentar passar esses vídeos? Então a gente tem aqui 3 vídeos curtinhos que são da propaganda eleitoral de defesa de cada uma desses sistemas de governo, dessa combinação, né? De forma e sistema de governo. Esses links estão na descrição da transmissão ao vivo. Ah, super legal. Então, se não funcionar muito bem, a gente interrompe e volta, e vocês podem depois ver no YouTube, porque eles estão aí indicados para vocês. Para ganhar uma eleição para presidente, o candidato tem que negociar muitos acordos e conchavos. É um ministério para um, uma secretaria para outro, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. No final, um candidato eleito e um governo todo loteado. No presidencialismo é assim. Tudo tem seu preço. Só o seu voto é que é de graça. Parlamentarismo já. Falar sobre o papel do presidente no sistema parlamentarista e qual a função do primeiro-ministro. Boa tarde. Povo brasileiro, o que querem com essa história de parlamentarismo, num país que está aí crestado pela crise? O que querem essencialmente é evitar, é impedir as eleições de 94. Eles temem as eleições. Eles quem? As oligarquias, as elites privilegiadas que levaram o nosso país a essa situação em que se encontra.
querem evitar as eleições de 94 porque sabem que o povo brasileiro, nesse dia, com o voto direto, pode passar a limpo este país. Querem tirar o nosso povo da jogada. Querem tirar os trabalhadores, o nosso povão, das urnas. Querem substituir o voto direto da cidadania pela decisão de um pequeno grupo, de deputados que nesta hipótese ficaria com o poder na mão para escolher o governo em lugar de 90 milhões de eleitores. O nosso partido fechou a questão em torno da manutenção do presidencialismo. Nós, evidentemente, que não queremos esse presidencialismo dos políticos da tradição brasileira. Não. Nós queremos um presidencialismo com as reformas de base, com as transformações que venham trazer justiça social para o povo brasileiro, para os seus trabalhadores e um futuro para a sua juventude. Eu sou francamente a favor do presidencialismo. Eu acho que não é porque nós erramos uma vez, e a primeira depois de 30 anos, que nós vamos deixar que os deputados, os nossos deputados, né, entre aspas, escolham o nosso presidente. O povo tem que participar, nós, né? Nós queremos escolher quem a gente quer que fique lá em cima. Porque o povo tem direito de botar e tirar, né? Botar e tirar. Escolher quem vai nos governar, como eu tenho o direito de escolher a mulher que vai casar comigo. Não, votar é o povo. Gosto de me vestir bem, ir lá na urna, votar, escolher o presidente. Nós temos que votar, nós lutamos por isso, não foi? Então, para que foi aquela campanha toda que fizeram de diretas? Para quê? Foi o único direito que eu tive até hoje. Eu não posso abrir mão dele. É a única coisa que eu não vou abrir mão. A gente abre mão de tudo aqui, vai abrir mão do voto? Não pode. É só meu. Diga não ao parlamentarismo. Vote com o povo. Vote presidencialismo. Notícias do nosso tempo. Na monarquia existe uma separação entre o Estado, que fica, e os governos que passam. Os primeiros ministros, chefes de governo, passam. O rei, chefe de Estado, fica. Se o primeiro-ministro for ruim, não é preciso sofrer por 4, 5 anos. Simplesmente muda-se o governo sem aquelas famosas instabilidades ocasionais no decorrer do período. Se a crise for braba mesmo, e bota braba nisso, o rei convoca novas eleições. As crises de governo passam, mas o povo, você, fica no poder através do seu rei. Afinal, com o rei, não tem mau tempo. Não é à toa que o sol é o astro-rei. Vamos coroar a democracia. Vote no povo. Então vamos lá, gente. Esses vídeos são legais porque aproximam um pouco da gente essa experiência que aconteceu em 1993. Ou seja, já tem mais de 20 anos de distância, né? Mas o que é legal a gente pensar é que os brasileiros foram por 2 vezes convidados a ir nas urnas e manifestar sua preferência sobre o sistema de governo que a gente ia adotar no nosso país. E nas 2 vezes a opção presidencialista ganhou por vasta maioria. Se vocês conseguirem ver o gráfico que eu estou mostrando aqui na tela, a gente está mostrando que a opção republicana ganhou o apoio de 66% dos eleitores no plebiscito de 1993. 10% votaram a favor da monarquia,
11% dos eleitores votaram em branco e 13% dos eleitores votaram nulo. Com relação ao sistema de governo, 55% dos eleitores apoiaram a manutenção do presidencialismo, contra 25% dos eleitores que se manifestaram favoravelmente ao parlamentarismo. Então, o que a gente está querendo, o que eu queria trazer aqui para vocês é um pouco essa reflexão. Toda vez que a gente passa por uma crise política no Brasil, volta-se ao debate sobre qual é o sistema de governo que a gente deveria adotar. Será que a gente não era o caso de rever o presidencialismo? Porque o presidencialismo causa muita instabilidade política e quando eu tenho um conflito, eu tenho dificuldade de resolver esse conflito. Talvez fosse melhor a gente mudar para um regime parlamentarista ou para um regime semipresidencialista, um híbrido desses dois regimes. O que a gente sabe até hoje, e voltando aqui, desculpa, e só para complementar, para mostrar como isso é real, isso aconteceu quando teve o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso aconteceu agora, essa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, já disparou para vários contatos que ele tem entre parlamentares, deputados e senadores, uma minuta de emenda à Constituição que muda o nosso sistema de governo. Então, a primeira pergunta para vocês é: será que seria legítimo que deputados e senadores mudassem o sistema de governo sem ouvir a população, já que a gente já passou por 2 plebiscitos em que a população foi consultada e ela manifestadamente declarou majoritariamente o seu apoio ao presidencialismo? E 2, será que nós teríamos, sob o parlamentarismo, com os 35 partidos que a gente tem hoje no Brasil e com o maior partido na Câmara dos Deputados, sendo responsável por algo em torno de 10% das cadeiras, um governo mais estável sob o parlamentarismo do que sob o presidencialismo? É bom a gente lembrar que governos parlamentaristas precisam de maioria legislativa. Caso contrário, novas eleições são convocadas. E países multipartidários, especialmente nos últimos anos, nos últimos 10 anos, têm enfrentado muita dificuldade nesse processo de formação de governo. A Espanha, muito recentemente, passou por várias eleições seguidas. E Israel, entre 2019 e 2020, passou por 3 eleições no intervalo de 1 ano. E muito provavelmente não, e existe a possibilidade deles terem, nos próximos 3 meses, uma 4ª eleição, caso o atual indicado, líder do partido de oposição ao Netanyahu, não consiga formar uma maioria. Como será que seria no Brasil, com essa fragmentação que a gente tem no legislativo, a formação de uma coalizão majoritária para indicar um primeiro-ministro? Que estabilidade a gente pode esperar desse sistema? Será que a gente de fato teria mais continuidade, governos mais duradouros do que no presidencialismo? Eu, Lara, professora, acho que o nosso principal problema não é o nosso regime presidencialista, mas é a nossa excessiva fragmentação. O nosso principal problema é que os maiores partidos na Câmara dos Deputados e no Senado são muito pequenos e a gente precisa diminuir essa fragmentação partidária. No Brasil, a gente já adotou mudanças legislativas que ao longo dos próximos 10 anos devem surtir efeito em diminuir a fragmentação parlamentar, ou seja, fazer com que os maiores partidos no parlamento sejam substantivamente maiores do que eles são hoje e que seja possível formar um governo com uma quantidade menor de partidos na coalizão.
Claro que tudo isso prescinde de um chefe de governo, de um chefe de executivo, seja sob um parlamentarismo, seja sob um presidencialismo, responsável politicamente. E não um kamikaze suicida que queira implodir o sistema político pelo qual a gente vive. Vocês podem discordar de mim e é absolutamente legítimo. A gente pode... O sistema parlamentarismo é um sistema de governo que funciona bem em vários países do mundo. A minha única questão para vocês é que no Brasil ele é vendido como se fosse uma pílula de salvação, desconsiderando as outras características do nosso sistema político que não seriam mudadas simplesmente com a forma de governo de presidencialismo para parlamentarismo. Eu acho que com isso eu concluo. Eu abro espaço para se alguém tiver mais alguma pergunta. Peço desculpas a vocês mais uma vez pelas nossas intercorrências aqui digitais. A gente ainda está aprendendo como fazer isso. E agradeço pela companhia até tão tarde da noite. Obrigado, Lara. Acho que a gente não teve outras perguntas aqui. Quero agradecer por esse dia aqui com a nossa equipe. Lembrar a todo mundo que essa é a 4ª aula. A gente termina esse curso com a aula da professora Tamara Ilinski na próxima segunda, dia 30. Também uma transmissão, uma live aqui da nossa sala. Quero lembrar do compromisso da oficina e da Fundação Konrad Adenauer. Também em manter todo o cuidado. A gente está com a equipe reduzida aqui, sempre no máximo 1 ou 2 funcionários da oficina municipal, mantendo todos os protocolos de limpeza e, ao mesmo tempo, tentando contribuir com um clima de normalidade, produzindo conteúdo para que as pessoas possam acessar e ter também esse tipo de conteúdo com o qual elas já estão acostumados e, nesse caso, nos cursos para os quais elas já estão inscritas, inclusive. Agradeço pela participação de todo mundo e semana que vem a gente também vai aferir presença, portanto, pela publicação, pela live e pelas mensagens também enviadas durante a transmissão. É isso, Lara? É isso. Lavem as mãos, tomem todos os cuidados e é super importante participar dessas atividades para a manutenção da nossa saúde mental, para a gente também não ficar só pensando na pandemia e aí entrar numa outra... Já é difícil ficar em isolamento social, ficar em casa, não sair, não encontrar as pessoas. Se a gente não pensar em outros assuntos que não a pandemia, a gente pode também afetar a nossa saúde mental. Então, a manutenção dessas atividades é muito importante para o bem de todos nós. Tomem cuidado, lavem as mãos, sejam precavidos, pensem em vocês e no próximo. Boa noite e obrigada. Isso aí. Muito obrigado, gente. Boa noite e boa quarentena para todos nós. Obrigado.